da área central. Aí tanto, aí no caso, área central, talvez de Santos, não sei, o Ricardo, se quiser responder, ou o Sérgio. Como poder público? Exato. Qual a atuação do poder público? Criando políticas públicas. Criando políticas públicas, incentivando. Tem um programa que é feito pela Secretaria de Cultura, que aliás eu achei sensacional quando aconteceu, espero que esteja acontecendo ainda, que é no setor de manutenção de monumentos, que é da Inês. Ela tem voluntários, ela tem pessoas que se voluntariam para limpar os monumentos, para recuperar. Eu acho isso de uma doação tão extraordinária. Eu tive o privilégio, graças a Deus, eu tive o privilégio de visitar a Inglaterra e conhecer alguns lugares históricos. E quase todos os sítios históricos, casarões coloniais, não fui colonizado, casarões da época do Henrique Tudor, mosteiros antigos, os funcionários eram voluntários, eram as pessoas que vão, claro, a condição socioeconômica é diferente, mas eu acho que as pessoas precisavam se doar mais, participar mais. Eu fico imaginando se todo mundo, de uma certa forma, se juntasse para ir ao centro histórico e ver um casarão meio detonado, falar assim, não, eu vou ajudar, eu vou tirar lá o mato. É claro que tem técnicas, tem que estar supervisionado, não adianta o cara lá também pode cair todo o negócio. Mas acho que seria interessante as pessoas se apropriarem, primeiro, poder construir políticas públicas para isso, mas as pessoas também se engajarem mais, né, nessas questões do patrimônio, porque elas se tornam multiplicadoras. E se elas se tornam multiplicadoras, a coisa multiplica, né? Não falei que o bom trabalho é de graça. Voluntário, ninguém está te obrigando. Voluntário é voluntário. Eu sou um voluntário em muitas coisas. Eu tenho meu salário, meu emprego, mas eu sou voluntário em 3 instituições, que eu não ganho um centavo, muito pelo contrário. Eu até banco no meu bolso muita coisa. Instituto Histórico, Sociedade Humanitária. Lá eu não ganho nada. Lá eu pago até. Pago e com o maior prazer. Porque eu acho que, mas isso é de cada um, Júnior. É de cada um. Acho que as pessoas, se elas quiserem, está aí. Se não quiser, paciência, cada um faz o que quer. Aí se você fala assim, não, você vai trabalhar de graça, é diferente, aí já é trabalho escravo, já é outra coisa. Trabalho de graça não significa que a pessoa não tem alguma coisa para dar. Só dá de graça quem tem alguma coisa para dar. E você vai trabalhar na área do sacrifício. Não como o sacrifício que a gente conhece hoje, mas como o sagrado ofício, aquele que deixa de fazer para você e faz para a comunidade. Então, às vezes, a gente faz sim, pede trabalho que não é remunerado, mas é remunerado de uma outra forma. Lá em Olinda, a gente pede colaboração para a turma limpar as fachadas. Todo mundo vai com balde, água, sabão de coco e água de cheiro, e é a maior festa. Te garanto que o pagamento é muito mais do que qualquer material financeiro. Tem uma pergunta para o Luiz Fernando. Qual a importância do método, está frisado o método, para a preservação dos conjuntos arquitetônicos? Já vou emendar mais 2 aqui. Uma das contribuições do programa Monumenta é a preservação do patrimônio cultural brasileiro. Analisando a realidade local do centro de Santos, não está na hora de Santos assumir todos os problemas que o centro se encontra, né, o que ocorre no centro, e buscar ajuda em outras esferas, como foi o caso do Monumenta na esfera federal, para assim resignificar o centro, né, no caso do centro. Se não está na hora de Santos procurar essa ajuda do governo federal. A outra, a terceira, para você também, será que criar centros culturais, museus, são as únicas estratégias para ocupar espaços que foram restaurados, assim como a Vila Itororó? Não há outras saídas dentro de uma economia criativa que possa atrair novos públicos e dinamizar essas áreas? Se uma instituição cultural não der certo, qual a outra solução? Muitas perguntas. A importância do método para a preservação dos conjuntos arquitetônicos. Metodologia é importante para tudo que se faz, né? A metodologia para a preservação, não exatamente dos conjuntos arquitetônicos, mas para a preservação.
para conservação. Tem que ter metodologia, porque tem que ter uma capacidade de interpretação do problema, de análise de patologia, então de saber a forma de enfrentar o problema e conseguir ordenar isso de uma maneira concatenada, de uma maneira lógica. Parte dos nossos problemas é a falta de ter metodologias claras e seguir essas metodologias. Fazemos ainda as coisas de qualquer forma, né? Isso é um desafio também para o setor público, né? Estabelecer as regras, estabelecer que quando você contrata qualquer coisa, você tem que estabelecer qual é a especificação daquela coisa que está sendo contratada, e para estabelecer essa especificação você tem que também ter em mente uma metodologia. Metodologia é tudo, né? Os alemães são super metódicos e tem muita metodologia, olha o que eles são. Os reis da metodologia, né? Bom, é claro que Santos está no estado de São Paulo, o estado de São Paulo está no Brasil, lança a mão das políticas públicas estaduais e federais quando as há, né? Porque não é sempre que não é sempre que existe, e quando existe não necessariamente resolve a sua questão, é fundamental. Apesar de eu adorar aquela música do Caetano que fala que desde São Paulo não se vê quem sobe ou desce a rampa, eu acho que não é de verdade. De fato, quem sobe e desce a rampa tem um reflexo direto no que nós somos e no que nós fazemos. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar no campo da elaboração das políticas públicas. Políticas públicas são fundamentais, porque o que são as políticas públicas? É aquilo que dá razão e sentido para o Estado, né? É aquilo que dá razão de existência da ideia de público. Parte da desconstrução da nossa ideia de público é exatamente a ausência de políticas públicas sob um ponto de vista mais geral. O que eu acho que se falou aqui, dando o exemplo do voluntariado, não é que ele substitui a política pública. Ao contrário, ele é uma ação no sentido de demonstrar um envolvimento da população e do sentido, né, público que as pessoas têm, né, para não substituir a política pública. Política pública estruturada, dever público de conservação do bem público, de saber o que fazer, de ter projeto para os territórios, projeto para a cidade, não é só projeto para o centro ou projeto para a periferia, projeto para a cidade é fundamental. A gente precisa fazer isso. Eu tive experiências muito engraçadas, né? Eu lembro que várias vezes indo no Congresso Brasileiro, conversando com deputados, eles dizem, mas patrimônio é uma coisa super importante, patrimônio é muito legal, você é sempre bem-vindo aqui. Eu falei, porra, né? Esse patrimônio é muito legal para todo mundo aqui, como é que o nosso orçamento é este, né? Então tem uma relação, tem um pouco, assim, eu não queria usar essa palavra da hipocrisia, mas eu não acho que é só hipocrisia, eu acho que é também método, porque existe uma divisão e existe uma distância muito grande entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. E acho que isso é um problema de metodologia e de método. E método nosso, não é só método de quem constrói essa distância. Método nosso porque não julga isso importante também, dentro do nosso exercício de cidadania. Então, eu acho isso uma questão fundamental. Voltando, então, para o método. Preservação é método, né? E ter política pública também é a gente cobrar o método e a gente cobrar a certeza entre o que se fala e o que se faz, né? É claro que criar centro cultural e museu não responde à dimensão da preservação. Nós não estamos falando de preservação de objeto, nós estamos falando de preservação de conjunto, nós estamos falando de preservação de território, nós estamos falando de preservação de cidade. O que é cidade? É dinâmica, multiplicidade de uso. O maior desafio da Vila Itororó voltar a ter habitação na Vila Itororó. O maior desafio da Vila Itororó é que a habitação
coexista com outros usos. Agora, vá falar isso para a Secretaria de Cultura, que ela precisa fazer habitação. É por isso que eu comecei dizendo que, na verdade, a gente virou uma coxa de retalhos. A gente trata, a gente é um amontoado de política setorial que se projeta sobre um território onde tudo fica lá maluco, absolutamente maluco. A gente não tem homogeneidade de cidade, a gente não tem uma leitura clara de cidade, por isso. E a gente é um amontoado de coisas. Como é que a gente supera isso? A gente só supera isso no território. Por isso que a arquitetura é importante. Por isso que a arquitetura não perdeu a importância. Por isso que a gente não pode perder a vontade de ser bom arquiteto. É legal a arquitetura, porque a arquitetura tem uma capacidade de fazer essa leitura. Mas o que eu tentei dizer, e falando sobre o patrimônio, é que não basta o campo da arquitetura ter essa capacidade de leitura. O problema da arquitetura é também ter uma capacidade de interlocução com outros agentes, a capacidade também de construir uma ideia de valor, que é uma ideia de valor que perpasse a toda a comunidade. Eu tenho conversado, obviamente, na minha interlocução com o campo de patrimônio do Brasil, e nesse momento que a gente vive, eu tenho falado muito para o IFAM, que o discurso fundamental que a gente tem de fazer para uma sociedade dividida é que o patrimônio nos une. Socialmente, economicamente, antropologicamente. A última pergunta, ela é bem interessante. Aí eu vou pedir